fui enganada como o marido me traiu enquanto tinha uma vida dupla com a amante. E não há outra forma de dizer. A dor que senti ao descobrir a traição do meu marido foi uma dor tão profunda que parecia que meu coração tinha parado de bater. Como pode alguém em quem você confiou tanto, com quem compartilhou anos da sua vida, simplesmente virar as costas e mentir de uma forma tão cruel? Como ele pode viver uma vida dupla sem que eu percebesse? Agora, antes de continuar e compartilhar como tudo isso aconteceu, me conte. De onde você está assistindo essa história? De qual cidade você está? Deixe seu comentário logo abaixo, porque eu adoraria saber com quem estou compartilhando essa experiência. Eu sou Cláudia e o que vou contar agora é um relato da maior dor e da maior lição que aprendi na minha vida. O que eu achava ser uma vida de casamento feliz, construído com amor e sacrifícios, tornou-se a maior mentira da minha vida. Não foi apenas uma traição física, mas uma completa falta de respeito, de consideração. Ele não só mentiu sobre o que estava fazendo, mas mentiu sobre o que éramos. Ele me fez acreditar que estava comigo, que estava cuidando da nossa família, enquanto construía uma outra história em segredo. Uma outra mulher, uma outra vida. E eu completamente cega, dando tudo de mim, sem perceber que estava carregando tudo sozinha. Eu nunca pensei que seria eu a viver uma história assim. Eu que sempre defendi o amor verdadeiro, a fidelidade, o compromisso. Achava que o meu casamento era sólido, que ele, Carlos, era a pessoa com quem eu passaria o resto dos meus dias. Não era apenas um marido, ele era meu parceiro, meu amigo, meu confidente. Juntos construímos uma vida, uma família, uma casa, e tudo parecia perfeito, até o momento em que comecei a perceber as mudanças. Eu e Carlos nos casamos muito jovens. Eu tinha 22 anos e ele 25. O amor que eu sentia por ele era imenso, e a ideia de construir uma vida ao seu lado me parecia algo tão natural, algo que estava no meu destino. Nos primeiros anos, a vida parecia um conto de fadas. Compramos a nossa primeira casa, fomos viajar, fizemos planos para o futuro. Tínhamos sonhos que dividíamos, ríamos juntos, nos entendíamos de um jeito único. Mas, com o passar dos anos, comecei a perceber que ele estava mudando. Eu tentava justificar, afinal, quem não muda ao longo do tempo? O casamento, a rotina, os filhos, tudo isso pode causar desgaste, pensei. Ele começou a trabalhar mais, a sair mais tarde do escritório, e suas conversas comigo eram mais curtas, mais superficiais. Quando mencionava algo sobre o nosso futuro, ele dava respostas vagas, como se estivesse desconectado, como se estivesse distante. Eu percebia isso, mas eu tentava não dar muita atenção. Eu estava ocupada demais cuidando da casa e dos filhos, tentando manter tudo no lugar. Mas então começaram a acontecer as pequenas coisas que não podiam ser ignoradas. Ele deixava o celular na mesa da sala, mas sempre virava a tela para baixo. Quando a gente estava jantando ou assistindo televisão, ele sempre recebia mensagens, mas nunca mostrava o conteúdo. Eu, que sempre respeitei a privacidade dele, comecei a me questionar. Por que isso estava me incomodando tanto? Por que a sensação de que algo estava errado começava a me consumir por dentro? Até que uma noite, depois de um longo dia de trabalho, eu estava organizando a gaveta de roupas e encontrei um bilhete, amassado, escondido entre algumas folhas. Era de uma mulher, não de qualquer mulher, mas de uma amante. Não era uma carta de amor explícita, mas as palavras estavam ali, claras, dizendo tudo o que eu precisava saber. Eu sei que não podemos mais nos esconder, Carlos. Não importa o que aconteça, o que eu sinto por você é real. Eu ainda te amo e espero que possamos resolver tudo isso. Sempre estarei ao seu lado. Eu fiquei paralisada. Não acreditava. Como assim? Como ele conseguiu fazer isso comigo? Como ele me traiu enquanto eu estava aqui, em casa, me sacrificando por nossa família, acreditando que ele era a pessoa com quem eu ia passar o resto dos meus dias?
Eu olhei para a carta e as palavras pareciam dançar diante dos meus olhos. Meu corpo tremia. O que eu fiz de errado? Eu me perguntei enquanto uma sensação de desespero tomava conta de mim. Eu tentei racionalizar. Eu disse a mim mesma que era um engano, que poderia ser algo mal interpretado, mas no fundo eu sabia que não havia volta. Carlos, meu marido, tinha uma vida paralela. Ele tinha uma história com outra mulher, com outra família, enquanto eu estava ali, acreditando que nossa vida era sólida. Eu o enfrentei na manhã seguinte, o coração ainda batendo descompassado. Eu o encarei, sem saber como começar. Eu sabia que, no fundo, ele já sabia que eu havia descoberto. Ele tentou negar, tentou se justificar, mas as palavras que saíam da boca dele eram vazias. Ele não estava arrependido, ele não estava triste. Ele só estava tentando se defender, tentando me convencer que tudo aquilo que havia acontecido não era tão grave, que tudo isso era um erro. Mas naquele momento, eu percebi algo que nunca imaginei que fosse perceber. Eu não sabia mais quem era o homem à minha frente. Ele não era mais Carlos, o homem que eu havia casado, o homem que eu amava. Ele era um estranho. E aquele casamento, aquele sonho que eu tinha, já não fazia mais sentido. Agora, olhando para trás, percebo que a dor que senti naquele momento não foi só pela traição. Foi pela perda da confiança, pela perda da ideia de família, pela quebra de um compromisso que eu achei que fosse inquebrável. A verdade, aquela verdade amarga, entrou na minha vida de forma avassaladora. Eu fui enganada. Mas mais do que isso, eu estava carregando tudo sozinha. E por mais que eu tivesse dado tudo de mim, ele não viu, não percebeu, não se importou. Eu não sabia o que fazer. Depois de descobrir aquela carta, a sensação de estar presa em um pesadelo só aumentava. O que eu tinha construído com Carlos, todo o amor, as promessas, os anos de vida juntos, parecia agora um castelo de areia prestes a desmoronar. O que mais me doía não era apenas a traição, mas a constatação de que durante todos esses anos eu estive sozinha sem perceber. Eu havia dedicado tanto de mim a ele, à nossa casa, aos nossos filhos. Eu queria ser a mulher que ele precisava, a esposa dedicada, a mãe presente. E, no fundo, acreditava que ele também estava fazendo a mesma coisa. Mas, na realidade, ele estava construindo uma vida paralela que eu sequer imaginava. Enquanto eu me preocupava com a rotina, com a saúde da nossa família, com os pequenos detalhes do nosso dia a dia, ele estava dando o que eu mais precisava para outra mulher. E quando isso me atingiu, a dor foi esmagadora. Na manhã seguinte, a tensão estava no ar. O silêncio entre nós era denso, como se o tempo tivesse parado. Eu estava lá, sentada na cozinha, olhando para o café esfriando na minha xícara. Ele entrou, como se nada tivesse acontecido, colocou a mala no canto e me olhou, esperando uma reação que ele sabia que viria, mas não sabia de que forma. Eu não falei nada de imediato. Eu não sabia por onde começar, mas ele sabia. Ele sentiu a mudança no meu olhar, o peso da minha desconfiança. Foi ele quem quebrou o silêncio primeiro, com uma pergunta que eu nunca imaginei que ouviria. Você viu algo, Cláudia? Era quase como se ele estivesse me dando permissão para falar, como se tudo aquilo fosse uma conversa comum. Mas não era comum. Eu estava em uma dor que eu não sabia como lidar. Uma dor que me engolia por dentro e me fazia querer gritar, mas eu não consegui. Em vez disso, eu apenas olhei para ele, meus olhos cheios de tristeza e frustração. Vi. Eu não precisei dizer mais nada. As palavras saíram de mim com uma naturalidade que eu mesma não esperava. O choque e a dor haviam me tornado fria, como se uma parte de mim já tivesse sido destruída e o que restava fosse apenas a constatação daquilo que eu mais temia. Ele tentou desviar o olhar, mas eu sabia. Ele sabia que eu sabia. E o pior de tudo era que ele não parecia surpreso. Ele sabia que a verdade estava ali, bem na minha frente. E por algum motivo, ele acreditava que poderia sair impune disso. Ele começou a falar, tentando justificar o injustificável, dizendo que foi um erro, que ele não sabia como aquilo aconteceu, que nunca quis me magoar. Mas aquelas palavras eram vazias. Ele não estava arrependido.
Ele estava tentando se proteger, tentando minimizar a dor que ele causou. Eu me levantei, deixando a cadeira fazer um barulho ensurdecedor contra o chão. Ele se calou, e naquele momento, as palavras saíram de minha boca como uma revelação. Você me traiu, Carlos. Você mentiu para mim o tempo todo. Eu te dei minha vida, minha confiança, e você destruiu tudo isso. Ele tentou me interromper, mas eu continuei com o coração apertado, com a dor transbordando. Você tem uma outra mulher, Carlos, uma outra vida. Enquanto eu estava aqui tentando ser a esposa perfeita, tentando manter nossa casa em ordem, você estava com ela, vivendo uma mentira. Como você pôde fazer isso comigo? Foi quando ele realmente começou a mudar a expressão. Ele sabia que não podia mais mentir, que a verdade já havia sido descoberta e que não havia como voltar atrás. Mas ao invés de se desculpar, ao invés de expressar arrependimento, ele só disse uma coisa. Eu não queria que você soubesse assim, mas sim, eu estou com ela. Mas isso não diminui o que a gente viveu, Cláudia. Você sempre foi a mãe dos meus filhos, sempre foi minha companheira. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. Ele estava ali, olhando nos meus olhos, tentando manter uma postura calma, como se ainda houvesse algo de valor entre nós. Mas, ao mesmo tempo, tudo dentro de mim gritava. Eu sentia uma raiva imensa, mas também um vazio profundo. Ele havia escolhido outra mulher, mas ainda tentava manter alguma forma de controle sobre mim, como se eu fosse obrigada a aceitar a traição. Eu não sabia se eu amava mais. A dor da traição não vinha só da infidelidade física, mas da maneira como ele me tratou, da maneira como ele olhou para mim e acreditou que eu fosse tão ingênua. A confiança que eu tinha nele estava destruída. O homem que eu amava não estava mais ali. E eu não sabia o que fazer com isso. A dor da traição é algo que ninguém pode explicar até sentir na pele. Você se sente como se estivesse vivendo em um pesadelo, sem saber como reagir, como lidar com o vazio. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de você começa a mudar. A raiva, a frustração, a indignação, tudo isso se transforma em uma força silenciosa. Eu não sabia naquele momento, mas aquela dor seria o ponto de virada da minha vida. Carlos me pediu perdão, mas suas palavras não foram suficientes. Ele me pediu para não jogar tudo fora, para tentar esquecer o que aconteceu, para que a gente reconstruísse o nosso casamento. Mas eu sabia que não podia mais confiar nele. Ele havia me traído de uma maneira que eu não podia perdoar tão facilmente. Enquanto ele falava, eu olhava com uma mistura de dor e frieza. Eu estava pensando em como reconstruir minha vida e ele, sem saber, já tinha destruído nossa história. E o pior, ele achava que tudo poderia ser consertado com palavras. Eu respirei fundo, então disse pela primeira vez com firmeza. Eu preciso de um tempo. Preciso entender o que fazer com essa dor. Não sei se você merece uma segunda chance. Eu ainda estava em choque, mas, de alguma forma, sentia que algo dentro de mim estava começando a mudar. Não era mais sobre Carlos ou sobre a mentira dele. Era sobre mim, sobre minha vida e o que eu queria para o futuro. Cada parte do meu ser parecia em guerra. A dor da traição misturada com uma raiva silenciosa, mas também com um estranho alívio, como se, ao descobrir a verdade, eu finalmente tivesse a clareza para ver o que nunca tinha visto antes. Os dias seguintes àquele confronto foram um turbilhão. A casa que antes me parecia um lar cheio de amor, agora parecia uma prisão silenciosa. Carlos, tentando desesperadamente fazer as pazes, se mostrava carente de aprovação, pedindo desculpas a cada passo, com promessas que soavam mais vazias a cada vez que ele as repetia. Mas havia algo que ele não entendia. Eu não precisava das desculpas dele. Eu precisava de espaço para respirar. O que mais me consumia, no entanto, não era o fato de ele estar com outra mulher. Era o desprezo emocional que ele mostrava. A maneira como ele se sentava na mesma mesa que eu, sem perceber o que estava acontecendo dentro de mim. Ele me via como uma esposa que, apenas por obrigação, ainda estava ali. Ele não via que, ao me pedir perdão, estava tentando me manipular, tentando restaurar o controle sobre mim, quando o que eu mais precisava era justamente de controle sobre minha vida. Naquela noite,
depois de uma das discussões mais vazias que tivemos, eu me retirei para o jardim, onde sempre fui sozinha para refletir. O céu estava limpo, mas eu não conseguia ver nada além do vazio que me consumia. As flores no jardim que Carlos e eu plantamos juntos eram bonitas, mas não mais representavam a felicidade que eu um dia imaginara. Cada pétala parecia um lembrete daquilo que havia sido. O que eu mais queria naquele momento era escapar, mas não fisicamente. Eu queria escapar do que minha vida se tornara. Eu não sabia mais quem eu era e estava completamente perdida, como uma mulher sem identidade que havia dado tudo de si, sem reservas, para alguém que nunca fez o mesmo. Foi quando meu celular vibrou. Eu estava esperando por algo, mas não sabia o que. Olhei para a tela e vi o nome de Lúcia, minha melhor amiga. Era como se ela tivesse sentido o que estava acontecendo dentro de mim, como se tivesse lido minha mente e me mandado exatamente o que eu precisava ouvir. A mensagem dizia: Cláudia, eu sei que nada pode aliviar sua dor agora, mas você precisa se colocar em primeiro lugar. Não posso mais ver você se perdendo dessa forma. Você não merece viver à sombra de alguém que não te valoriza. Eu estarei com você, não importa o que você decida, mas só você pode mudar o rumo dessa história. Eu fiquei olhando para a mensagem, absorvendo cada palavra. Ela estava certa. Eu havia dado tudo de mim, mas estava esquecendo de cuidar de quem realmente importava. Eu mesma. Eu me tornei uma mulher que fazia tudo para agradar, para manter a paz, para ser a esposa perfeita. Mas o que eu estava deixando para mim mesma? Eu estava me dissolvendo, me apagando para manter um casamento que já estava morto por dentro. Carlos ainda não sabia o que fazer. Ele ainda tentava me convencer, me pedir perdão, se esforçando para parecer sincero, mas as palavras dele já não tinham poder sobre mim. Eu já estava em outro lugar, um lugar onde minhas próprias necessidades e a minha felicidade eram mais importantes do que tentar salvar algo que ele já havia destruído. No fundo, eu sabia que ele não tinha mudado, que a culpa dele não era um reflexo do arrependimento real, mas sim da perda do controle que ele tinha sobre mim. Na manhã seguinte, eu estava mais calma, mas meu coração ainda doía. Eu tomei uma decisão. Eu não sabia exatamente como as coisas iriam acontecer, mas sabia que não podia mais ficar ali, sendo constantemente lembrada de minha impotência. Eu precisava de um tempo sozinha. A ideia de continuar no casamento sem confiar mais nele me parecia impossível, mas, ao mesmo tempo, não sabia como seria a vida sem ele. O que eu faria agora? Como reconstruir tudo o que havia sido destruído? Carlos apareceu mais uma vez na sala, tentando me convencer a conversar. Ele estava preocupado, desesperado, mas o que eu vi nos olhos dele não era arrependimento, era medo. Medo de me perder, medo de perder o controle que sempre teve sobre a nossa vida. Mas, no fundo, o que ele não via é que a Cláudia que ele conhecia não existia mais. Eu já não era mais aquela mulher disposta a engolir as mentiras e viver em silêncio. Eu encarei ele e, com a voz calma, mais firme, disse: Carlos, você me traiu. Você quebrou a nossa confiança de uma forma irreparável. Eu te dei tudo e você destruiu tudo. Eu não posso mais fazer parte de um casamento que já não existe. Não é só sobre o que você fez, mas sobre quem eu me tornei para você. Eu não posso mais ser a esposa que vive em função de você e do que você quer. Eu preciso de espaço. Eu preciso encontrar quem eu sou sem você. Ele tentou me interromper, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. Eu precisava terminar o que tinha começado. Eu não sei o que vai ser de nós, Carlos, mas eu sei que preciso seguir em frente por mim. Não posso mais carregar isso sozinha. Eu vi a dor nos olhos dele, mas algo dentro de mim se acendeu. Eu sabia que estava tomando a decisão certa.
A mulher que estava diante de Carlos não era mais a esposa submissa, mas uma mulher que havia recuperado sua força interior, ainda que a dor a consumisse por dentro. Eu não sabia o que o futuro me reservaria, mas naquele momento eu sabia que a mudança já havia começado. Eu tinha que me colocar em primeiro lugar, e isso significava deixar o passado para trás. Eu me virei e fui para o meu quarto. Fechei a porta atrás de mim, o barulho do clique da fechadura ecoando na minha mente como uma confirmação de que eu estava fazendo a coisa certa. A partir daquele momento, minha jornada de cura começaria. Eu não sabia se conseguiria, mas sabia que não havia mais volta. O meu casamento estava acabado. E eu, pela primeira vez em muito tempo, estava decidida a viver por mim mesma. A dor da traição ainda doía, mas ao longo dos dias algo começou a mudar dentro de mim. Não era uma transformação mágica ou instantânea, mas sim uma sensação de alívio gradual, como se a cada dia a pressão em meu peito fosse diminuindo, pouco a pouco. Eu já não sentia a mesma angústia ao acordar pela manhã, não sentia mais aquele peso constante de saber que meu casamento estava desmoronando. Eu estava começando a me reconectar com a mulher que eu havia sido antes de Carlos, e essa mulher estava começando a renascer. O mais difícil, claro, ainda era a sensação de vazio. Cada canto da casa parecia lembrar-me da vida que eu tinha tentado preservar, e a solidão às vezes me consumia. Mas também havia momentos de paz silenciosa, quando me sentava e começava a entender que a dor não era mais algo que eu queria carregar o tempo inteiro. Eu tinha que seguir em frente, e para isso era preciso começar a viver por mim mesma. Nos primeiros dias, quando Carlos tentava me procurar e me mandar mensagens, eu senti um impulso quase irresistível de responder, de cair nas suas promessas de mudança. Mas cada vez que olhava para o meu celular e lia suas palavras, algo dentro de mim dizia: não vale a pena. Eu não podia me deixar levar por uma esperança que ele mesmo já tinha destruído. Eu sabia que a resposta dele a essa situação não seria a cura. Ele já não fazia parte do meu futuro. Eu queria construir minha própria história. Uma das primeiras coisas que fiz foi voltar a sair com minhas amigas. Durante o casamento, eu tinha me afastado de muitos deles. Carlos me tinha envolvido tanto em nossa rotina e nos filhos que, sem perceber, eu fui deixando de lado as pessoas que realmente me faziam bem. Lúcia, como sempre, foi uma presença constante, me encorajando a buscar a Cláudia que eu conhecia, a mulher que antes era cheia de vida e de sonhos. Eu me lembrei de como era bom rir sem pensar em nada. Lúcia e eu fomos a um restaurante novo na cidade e era como se a vida começasse a me acolher novamente. Conversávamos sobre tudo, desde trivialidades até coisas mais profundas. Ela me ajudou a entender que eu não precisava mais carregar as culpas do passado, que não tinha feito nada errado e que o fim do casamento não era minha responsabilidade. Carlos fez as escolhas dele, mas isso não fazia de mim uma vítima. Uma das conversas mais significativas que tivemos foi quando ela me disse algo que me marcou profundamente. Você tem que parar de olhar para trás, Cláudia. O que foi, foi. Agora é hora de olhar para frente. O futuro, com todo o seu medo e incerteza, é o que você tem agora. E, sinceramente, esse futuro é muito mais promissor do que qualquer coisa que você tenha deixado para trás. Essas palavras me tocaram de uma maneira que eu não esperava. Até aquele momento, eu estava obcecada com o que perdi, com o que fui obrigada a deixar para trás. Mas Lúcia estava me dizendo que o mais importante era o que eu ainda tinha à minha frente. E, pela primeira vez em meses, eu comecei a enxergar um futuro que não envolvia mais Carlos, não envolvia mais a dor. Um futuro onde eu poderia escolher, onde eu tinha o controle. Eu comecei a cuidar de mim de maneiras que havia negligenciado há anos. Voltei ao ginásio, não para perder peso, mas para me sentir bem comigo mesma. A cada treino, a cada esforço físico, eu sentia que estava me reconectando com o meu corpo, com a força que eu tinha perdido. Comecei a fazer coisas simples, mas que antes eram inatingíveis na minha rotina diária de sacrifícios. Voltei a pintar, algo que eu sempre amei, mas que deixei de lado para atender às necessidades de outros. A pintura me trouxe paz, e cada tela que eu finalizava parecia representar um pequeno passo na minha jornada de cura.
A cada dia me permitia um pouco mais de leveza, um pouco mais de liberdade. Eu percebi que o medo de ficar sozinha já não me paralisava. Eu já não tinha medo de enfrentar o futuro sem ele, porque, no fundo, eu sabia que eu poderia me reconstruir sozinha, que não dependia de mais ninguém para ser feliz. Quando eu saía, não buscava mais a aprovação de Carlos, mas apenas o prazer da companhia das minhas amigas, da boa comida, das conversas leves. Havia momentos, claro, em que a saudade de quem eu costumava ser com Carlos me invadia. Lembro-me de uma noite, depois de um jantar com Lúcia, em que eu estava sozinha em casa e o silêncio me engoliu por um instante. Eu me vi olhando para nossa foto na estante, uma lembrança de quem fomos, daquilo que acreditávamos ser. E por um momento, senti a perda. Senti a dor de ter dado tanto de mim e não ter recebido o mesmo. Mas então eu me lembrei das palavras de Lúcia. Você não precisa mais carregar esse peso. Eu então comecei a entender de verdade o que isso significava. Eu não precisava mais carregar aquele fardo. Eu não tinha que me definir pelo que ele fez, mas sim pelas escolhas que eu faria agora. Eu também comecei a conversar mais com as pessoas que me cercavam, minhas amigas, minha família. Comecei a abrir o meu coração para o que estava vivendo. Eu sabia que o processo de cura seria longo, mas o apoio deles foi essencial. E o mais importante, comecei a me perdoar. Eu perdoei a mim mesma por ter me perdido no casamento, por ter deixado de ser a mulher que eu era antes de Carlos. Eu não era mais a esposa traída, a vítima. Eu era Cláudia, a mulher que estava reconstruindo sua vida. Carlos, por sua vez, continuava tentando me convencer a dar uma segunda chance. Ele mandava flores, ligava, me dizia que sentia falta da nossa vida juntos. Mas ele não entendia que não era sobre o que ele sentia, mas sim sobre o que eu precisava. Eu não sentia mais nada por ele, a não ser um grande respeito pela nossa história. Mas agora, a história de nós tinha acabado. Eu não ia voltar atrás. Não ia me deixar ser consumida pela culpa ou pelas promessas vazias dele. Quando ele me procurou pela última vez, no final de uma tarde chuvosa, eu estava pronta. Eu olhei com calma, já não sentindo raiva, mas apenas um profundo desapego. Carlos, eu não posso mais. Eu sei o que você quer, mas o que você me fez não tem como voltar. Eu não sou mais aquela mulher. Não posso mais me permitir viver uma mentira. Eu estou bem agora, e é assim que eu quero seguir. Ele não disse mais nada. Talvez ele soubesse que a última chance já tinha se esvaído, que não havia mais espaço para ele na minha vida. Eu sabia que o fim era definitivo. E embora o processo fosse doloroso, eu finalmente estava pronta para seguir em frente. A jornada de reconstrução foi longa. Eu não poderia negar a dor, mas a cada dia que passava, a vida parecia um pouco mais leve. Quando Carlos me procurou pela última vez, a dor da separação ainda estava presente, mas não mais da mesma forma. Já não era aquela dor profunda, esmagadora. Era uma dor pequena, distante, que ia se apagando à medida que eu encontrava novas formas de me preencher. Lúcia foi fundamental nesse processo. Ela me lembrou do que eu já sabia, que a vida continua. A perda que eu sentia não era algo para me paralisar, mas algo para me ensinar. Eu aprendi que a felicidade não depende de outra pessoa. Pode soar clichê para algumas, mas é a pura verdade. Quando você se perde em alguém, em um relacionamento, você acaba esquecendo quem é, o que você precisa e o que realmente importa. Eu estava cansada de ser a mulher que vivia em função de outra pessoa, de um casamento que já não existia. Agora era minha vez de cuidar de mim. As coisas não se resolveram do dia para a noite. Claro, não estou dizendo que agora minha vida é perfeita, mas sim que comecei a encontrar a paz. Comecei a me reconectar com minhas raízes. E isso me fez perceber que o amor próprio é o primeiro passo para qualquer transformação verdadeira. Eu finalmente entendi que não preciso de um marido ou de uma relação para ser alguém inteira. Eu só o completa sozinha. E isso, por si só, já é libertador. Com o tempo, eu voltei a me abrir para novas possibilidades. Eu retomei minha carreira, que durante anos havia colocado em segundo plano. Eu busquei algo que me fazia feliz, que me realizava como pessoa. Comecei a me envolver em novos projetos e a descobrir paixões que havia deixado para trás.
encontrei uma nova alegria em coisas simples, como uma boa leitura, uma caminhada ao ar livre, um café com as amigas. Essas pequenas coisas se tornaram os maiores motivos de felicidade. Eu também comecei a perceber que a perda de Carlos não foi uma derrota, mas sim uma adição de autossuficiência. Eu estava, de certa forma, grata por tudo que aconteceu. Claro, a traição e o sofrimento não foram fáceis, mas sem isso, eu talvez nunca tivesse encontrado a minha força. Eu talvez nunca tivesse percebido que o poder de reconstruir minha vida estava dentro de mim o tempo todo. Eu aprendi, enfim, a ser a mulher que eu sempre quis ser. Independente, forte, decidida e, acima de tudo, livre. Livre das amarras de um casamento que não me preenchia mais. Livre para ser eu mesma, sem medo de mudar. Às vezes, a dor é o que nos empurra para o nosso verdadeiro caminho. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Em um momento de clareza, entendi que a dor da traição já não me afetava mais. Eu havia aprendido a lidar com ela, a transformá-la em força. Eu estava pronta para novas oportunidades, para novas relações, não necessariamente românticas, mas principalmente relações comigo mesma. Eu agora sabia o que eu merecia e o que estava disposta a aceitar. E o mais importante, eu sabia que mesmo que o futuro fosse incerto, eu estava preparada para enfrentá-lo sozinha se necessário. E é aqui que quero deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão ouvindo minha história. Vocês também têm o poder de mudar suas vidas. Não importa o quão fundo tenha sido o poço da dor, vocês têm a força para se reerguer. O processo de cura pode ser longo e difícil, mas não se esqueçam de que vocês não estão sozinhas. A cada passo que damos, nos aproximamos mais da pessoa que realmente somos, da pessoa que merecemos ser. Eu sei que a jornada de cada uma de nós é única e os desafios podem ser diferentes, mas acreditem, a força está dentro de vocês. A cada queda, há a chance de se reerguer mais forte. E se você que está assistindo essa história está passando por algo semelhante, quero que saiba que é possível começar de novo. Acredite em si mesma, se permita curar e nunca, jamais, se esqueça de que você merece ser feliz. Agora, eu quero saber de você. O que você achou dessa história? Comente aqui embaixo e compartilhe sua experiência. Se você também está passando por algo semelhante, compartilhe nos comentários. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, para que possamos continuar compartilhando mais histórias inspiradoras, cheias de superação e esperança. Lembre-se, a sua vida começa agora. O poder de mudar está nas suas mãos.